Constantino, censura é sempre condenável, qualquer tipo de censura, né? A gente precisa de liberdade de expressão, de opinião. E quando a gente para olhar, a censura ela só está voltada para um lado. Nós somos todos aqui contra a censura. Então, há um segundo absurdo. Esse conteúdo produzido por todas essas pessoas que foram censuradas, né? A gente não viu até agora Oswaldo Eustáquio, que apesar de ser um jornalista, como falei na primeira live, é um jornalista não só porque é formado, mas porque exerce a profissão há 20 anos, jornalista premiado, trabalhou na afiliada da Globo no Paraná, trabalhou na Gazeta do Povo também. Eu já estou sendo chamado de youtuber, para algumas pessoas deixei de ser jornalista. Constantino, a gente olha o conteúdo, a gente espera que alguém apresente alguma justificativa para alguma coisa, ainda que, repito, não queremos censura, censura é condenável, fora a censura, mas a gente não viu nada ainda desse conteúdo que realmente você pare e olhe, meu Deus, isso aqui realmente está estranho, né, Constantino? E obrigado pela participação, porque entrou em campo jogando tão bem na semana passada e com esse trio agora formado hoje. Obrigado mais uma vez. Lacombe, é um grande prazer, uma honra participar não só do seu programa, da sua live, como ao lado do mestre Fiuza, né, com quem muito aprendo. E veja, eu endosso totalmente o diagnóstico do Fiuza. Nós estamos vivendo sob uma ditadura togada e o silêncio de quem deveria ser o primeiro a defender a liberdade de expressão é o que mais assusta, né? Veja, nós temos uma luta contra a censura da tirania desde lá vai fumaça, século XVII, por exemplo, o poeta, autor do Paraíso Perdido, John Milton, já tinha escrito um pequeno panfleto, a Areopagítica, onde ele defendia o direito ali de pregar certas coisas que iam contra a opinião estabelecida, porque se a gente só defender que possam falar, né, se pronunciar, se expressar aqueles que estão adequados dentro do mainstream, dentro da visão predominante, que hoje é a politicamente correta, progressista, isso não é liberdade de expressão, isso é patota, né? Então, a liberdade de expressão pressupõe, sim, ouvir pensamentos considerados subversivos pela maioria. E nem é disso que se trata, né? É uma minoria atuante que conseguiu aparelhar várias instituições, inclusive redações de jornais e o Supremo Tribunal Federal, e tenta calar a maioria, ou aqueles que dão voz a uma maioria silenciosa, o que é mais grave ainda, porque aí não é nem a tirania da maioria, é a tirania de uma minoria que tomou conta de tudo, aparelhando tudo. A pergunta é muito simples aqui para deixar para os nossos telespectadores, né? Falam muito de ameaça autoritária do Bolsonaro, e essa premissa é muito importante porque está por trás de tudo, tá? É a premissa de que ele é uma grande ameaça fascista, daí justifica tudo, justifica calar as pessoas, perseguir os adversários nas redes sociais e por aí vai. Mas a pergunta é simples, quem é mais ameaça hoje, né? De quem que as pessoas têm medo de criticar hoje em dia? O presidente Bolsonaro, que tem ator que fala que quer esfregar o seu rosto num asfalto quente, que tem um jornalista no maior jornal do país que deseja sua morte de forma aberta, ou os ministros do Supremo Tribunal Federal? Pergunta a qualquer pessoa neutra, imparcial, que não vive disso, um advogado, um empresário, e pergunta, quem que você tem mais medo de criticar hoje em dia, de denunciar? É óbvio que são os ministros do Supremo. Então isso mostra onde está a ameaça tirânica. Isso mostra quem de fato controla o aparato estatal, a força, o monopólio da coerção, a ponto de intimidar e calar críticos. É disso que se trata. Nós temos um presidente da Suprema Corte que fez uma analogia esdrúxula, né, e muito reveladora, de que eles se consideram os editores da nação. É isso que se trata, é disso. O editor, o que ele faz? Ele corta texto, ele veta texto, ele sugere mudanças, ele é o filtro. Então, o Toffoli e companhia se julgam o filtro entre tudo aquilo que pode ou não sair da pena ou da boca das pessoas e chegar ao público. Isso é exatamente o papel de um censor. Então, é tudo muito preocupante e o duplo padrão dessa mídia, Lacombe, é o que mais me preocupa. Tá? Veja que a capa do Estadão dessa semana estava denunciando o quê? A perseguição às redes sociais na Turquia. Só que eles chamam, num baita twist carpado, né, um duplo padrão incrível e hipócrita, eles chamam de combate às fake news, quando, no Brasil, o próprio Supremo Tribunal avança sobre as liberdades
das redes sociais. Veja que essas 16 contas retidas sequer foram condenadas, mesmo no inquérito ilegal que o Supremo Tribunal Federal abriu na figura do Dias Toffoli e é relatado pelo Alexandre de Moraes no Dedaço. Ou seja, não há nenhuma denúncia, não há nenhum julgamento e nenhuma punição, mesmo no inquérito de quem se considera réu, investigador, procurador e juiz. E mesmo assim não há um ataque específico a uma outra postagem, e sim um pedido que foi feito ao Twitter para reter, cancelar, suspender as contas dessas pessoas, ou seja, indivíduos que estão sem a liberdade de exercer o seu direito básico, inalienável, de se expressar na praça pública da era moderna, que é a rede social. Então, nós estamos lidando aqui, sim, com inclinações bastante autoritárias, quiçá tirânicas. E o mais assustador, repito, já estava implícito na sua primeira fala, né, é o silêncio daqueles que deveriam estar gritando. E por que o silêncio? Porque o alvo é o bolsonarismo. Então, eles estão calados porque eles estão valorizando mais o pragmatismo maquiavélico dos resultados, que eles querem derrubar o governo de que eles odeiam, em relação aos princípios que eles deveriam sustentar. Esquecendo que amanhã todo mundo pode ser alvo. Uma vez que você empoderou, para usar a palavra da ordem, no momento que você empoderou os tiranos, eles não vão ficar saciados só em perseguir hoje os bolsonaristas. Eles têm um instrumento na mão, eles vão perseguir qualquer um que ouse tecer qualquer tipo de crítica amanhã a qualquer um dos ministros. É uma visão muito específica da democracia, né? Censura para quem não pensa como eu, democrata é aquele que pensa como eu. Fica tudo muito complicado, e eu estou aqui com um trecho que você citou da fala do Dias Toffoli. Ele disse o seguinte exatamente: nós, enquanto judiciário, enquanto Suprema Corte, somos editores de um país inteiro, de uma nação inteira, de um povo inteiro. E não é só a censura, a gente vai encontrar censura, Fiuza, de várias maneiras. Eu comentei com você, se não me engano, na live da semana passada, que tentaram me impedir de questionar a Sociedade Brasileira de Infectologia, né, durante esse processo todo de coronavírus, de Covid, e alguns médicos, a Sociedade Brasileira de Infectologia, um assessor, não queria que os médicos participassem de entrevistas comigo, porque eu queria questionar, indagar. Eu disse ao assessor: se o senhor não lida bem com questionamentos, está na profissão errada, já que é um jornalista. Na semana passada, agora não sei, não estou bem certo, o João Dória Júnior, governador de São Paulo, fez uma ironia com o repórter da Globo News, William Cury, que fez a ele uma pergunta muito pertinente sobre o teste da vacina no Brasil. Fez teste fase 1, fase 2 na China, e o fase 3 vem para o Brasil, e questionando quarentena. E o governador de São Paulo foi muito infeliz, de novo, querendo impor, de certa forma, eu considero uma censura, porque se você não quer ser questionado, você está censurando, não tem outra maneira. E tem o politicamente correto, né, Fiuza, que não deixa de ser também um tipo de censura, talvez uma censura ao nosso pensamento. Então a gente tem vários tipos de censura em andamento e pouca gente gritando contra isso, Fiuza. Porque a censura está velada, né, Lacombe? Como você mesmo disse, assim, hoje os censores estão todos em pele de cordeiro, né? Todo mundo bonitinho, todo mundo, né? Homens sensíveis, mulheres conscientes, né? Aquela coisa, assim, todo mundo tem uma plataforma ética de 1,99, né? Todo mundo defende alguma minoria com 2 frases né, isso aí já está. No momento em que você solta 2 frases politicamente corretas, você está anistiado, você está promovido aí uma pessoa com grandeza moral, né? A gente está num período muito raso, né? Dessa questão das virtudes, né? Então, acho que a censura, né, que é fato, a gente não está aqui numa teoria da conspiração, né? A Super Live do Lacombe é um exercício de paranoia. A gente está falando, de fato, de invasões, de patrulhas concretas, né, que a gente não gostaria de estar discutindo aqui, e elas estão todas aveludadas, né, elas estão todas fantasiadas de aí uma suposta defesa da empatia, né, uma suposta defesa de bons ideais, e eles estão todos associados, porque assim, eu costumo dizer o seguinte, que
é melhor ver o mal encarnado, né? Eu prefiro, assim, se eu for lidar com o mal, que ele tenha cara de mal, né? Que ele diga, eu vou ferrar você, né? Eu sou do mal, sou selvagem. Mas o que a gente está vendo aí é uma perversão, né? Enfim, um desvirtuamento de propósitos que seriam lindos, todos aí coloridos, né? Todos numa grande, né? Na humanidade Fashion Week, né? Disso, solidariedade, tudo falso, né? Eu costumo dizer, quem hoje se apresenta como progressista de esquerda é uma burguesia absolutamente egoísta, que vive lambuzada de capitalismo, né? Avarenta, louca por vantagens financeiras, cargos, oportunidades, panelinhas. Você vai chamar isso... A esquerda é Luiz Carlos Prestes, né? O último homem de esquerda que eu lembro é Luiz Carlos Prestes, né? Que é aquele negócio daquele ideal, que eu acho um ideal estúpido, mas que era aquele ideal de igualar as pessoas, né? E aí ter um Estado que toma conta dessa igualdade. É um ideal estúpido, mas ele tinha esse ideal, aparentemente. Você acha que essas pessoas têm esse ideal? Não tem nada. Elas são burgueses, egoístas, querem viver né, com as benesses e se fingindo de pessoas progressistas, de esquerda, não sei o quê. Então, eu acho que esses atos de censura, a gente estava citando, você citou, né, Lacombe, no comentário anterior, a questão da própria plataforma agindo dessa maneira. A gente viu a Madonna sendo censurada pelo Instagram aí ontem, porque falou sobre cloroquina, que é um outro tabu, né? E isso é uma das provas da burrice, né? Da ignorância, do obscurantismo que cerca essa suposta ética, né? Eles ideologizaram o remédio, né? Então, a cloroquina, a gente não vai nem ficar falando disso aqui, mas é lógico que se trata de um recurso terapêutico que divide a classe médica, né? Um recurso terapêutico que divide a comunidade científica. Então, se ela está dividida, não pode ser uma coisa do outro mundo, uma aberração, um curandeirismo, né? Mas as plataformas, né, algumas estão lidando... A cloroquina é só um exemplo, tem vários desses tabus. O lockdown é um outro tabu, né? Várias postagens que criticam, né, ou questionam, ou pelo menos tentam rever, né, essa experiência de mandar todo mundo ficar trancado em casa, como se isso fosse matar o vírus de fome do lado de fora. E várias postagens que tentaram entrar nessa discussão foram marcadas como postagens espalhando fake news. Isso é uma postura... como é que eu vou dizer, né? Isso é uma postura talibã. Isso é uma postura talibã, porque então a plataforma foi lá e censurou a Madonna. A Madonna é uma personalidade, né, com uma influência colossal, né? Ela, enfim, né? Você censurar a Madonna é um negócio muito grave. Qualquer censura é grave, mas essa é assim, você de fato está impedindo que sei lá quantos milhões de pessoas, né, que presta atenção naquele símbolo e tal, tenham acesso ao que ela pensa, ao que ela quer dizer, seja o que for. E o Instagram ainda fez pior, né? Ele ainda direcionou, ele barrou o vídeo que ela publicou e ele ainda direcionou as pessoas que queriam acessar a um outro material que o Instagram estava dizendo que é verdade. Eu vou te contar, eu acho que isso, assim, as plataformas, elas acham mesmo que esse idioma moralista, né? Assim, nós estamos do lado certo. Então, o lado certo é o quê? É isso, é você fingir que o mundo todo tem preconceito contra... você fingir, por exemplo, que ser gay, ser homossexual hoje é uma aberração. Isso é mentira. Isso é mentira. A gente não vive nesse mundo no século XXI. Se você olhar, pelo menos, as principais capitais democráticas, não existe isso. Ao contrário, você está jogando fora meio século de luta pela tolerância, pela convivência, pela boa convivência com as pessoas livres, como elas queiram ser. Isso tudo houve uma caminhada muito importante, civilizatória, e esses malucos, patrulheiros, hoje eles querem fingir que vivem numa sociedade reacionária,
que não aceita o gay, por exemplo. Né? Para quê? Para você se vender como herói moderno de libertação dos gays. Então, eu acho, Lacombe, que as plataformas, ao agir de uma maneira que eu considero violenta, né, na contenção, no embargo de informação, e censura, elas estão apostando que elas estão protegidas, que elas têm o salvo-conduto de afirmar causas politicamente corretas. Mas eu acho que o público cada vez mais percebe que isso não tem outro nome, que é censura.